Boa tarde, pessoal. Hoje nossa atividade de língua portuguesa é no livro Ler e Escrever, no livro roxo, na página 209. Nós vamos fazer o quadro comparativo dos dois contos. É o conto Entrando no Quarto Misterioso, da página 204, e o conto 2 é o conto A Velha de um Olho Só, da página 205. Ele começa no final da página 205. Então, vocês vão completar esses quadros de acordo com os contos, de acordo com os textos. A primeira pergunta é: qual é o enredo do texto? No conto 1, vocês vão colocar aqui, no conto 2, vão colocar no segundo quadrado. Lembrando que o enredo é a história, o que acontece, quais são as ações do conto 1, quais são as ações, o que acontece no conto 2. Onde e quando a história se passa, em que lugar a história se passa e em que tempo, no presente, no passado, no futuro, quando ocorre essa história. Quem são os personagens do conto 1, quem são os personagens que aparecem no conto 2. O narrador participa da história ou observa os fatos? Justifique com trechos do texto. Então, vocês vão falar se o narrador é observador, aquele que só olha a história de longe e conta o que está vendo, ou se o narrador ele é personagem também, se ele está narrando a história e ao mesmo tempo é um personagem, ele está dentro da história. E respondendo isso, vocês vão justificar com trechos do texto. Então, vocês vão colocar uma parte do texto que mostre se ele é narrador personagem ou narrador observador. Qual é o conflito da história? Como ele é resolvido? Qual é o conflito? Qual é o problema? Que situação problemática que tem nessa história? Como termina? Qual o desfecho da história? Qual a resolução da história? A resolução do problema? E que outra sugestão você daria para o final da história? O que você mudaria no final do conto 1 e o que você mudaria no final do conto 2? Depois, na atividade de matemática, nós vamos usar o caderno. Nós teremos continhas de multiplicação e também vamos escrever os números por extenso. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês dessa forma, pular uma linha, escrever multiplicação, pular outra linha, para a gente manter o caderno organizado. Vocês vão copiar as continhas, primeiro copia as continhas e depois resolve. E aí, depois de resolver as continhas da número 1, vocês vão colocar o número 2 e colocar o enunciado e escrever por extenso os 4 números aqui embaixo. Na número 2, vocês escrevam o enunciado, escrevam os números abaixo por extenso, coloquem o número e já escrevam em seguida. Escrevam o número 266. Só depois de escrever o número por extenso, vocês colocam a letra B e vão para o outro número. Aí façam a mesma coisa, escrevam por extenso, depois de escrever por extenso, vão para a linha de baixo, coloquem a letra C e o novo número. Porque se vocês copiarem dessa forma, pode ser que não caiba em uma só linha. Vai ter que ficar apertando letra, ou vai ter que cortar e escrever embaixo. Não vai ficar bonito, não vai ficar organizado o caderno. Então, primeiro escrevam um número por extenso para depois colocar o outro. Quem não se lembra como faz multiplicação com 2 números embaixo, nós já temos um vídeo explicando como fazer multiplicação, como fazer divisão, como fazer multiplicação com números decimais. É só voltar no vídeo anterior que vocês vão ver como faz a continha. Qualquer dúvida, me procurem. Um beijo e até amanhã.